Imagine só uma unidade militar que literalmente ria na frente do perigo, que participava das missões mais complicadas da Segunda Guerra Mundial e que até os oficiais superiores temiam o seu comportamento transgressor. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os Filthy 13, ou seja, 13 imundos em português. Um grupo de paraquedistas norte-americanos vistos como problemáticos, mas que tiveram uma participação fundamental na invasão da Normandia, o famoso Dia D. E o que esse grupo fez vai te aterrorizar, viu? Então, bora pro vídeo! Quem eram os Filthy 13, ou 13 imundos? 13 imundos, já traduzido para o português. Essa foi a denominação dada aos membros da primeira seção de demolição da Companhia Sede Regimental do 56º Regimento de Infantaria Paraquedista do Exército Americano. Esse grupo teve uma participação crucial nos conflitos da Segunda Guerra Mundial em território europeu. Eles eram extremamente capacitados e treinados para realizarem sabotagens de demolição que buscavam a destruição de alvos importantes e que estavam nas linhas inimigas. Eles não costumavam obedecer ou seguir ordens de disciplina militar, que não tivessem uma relação direta com os aspectos da missão. Obviamente, isso não era visto de forma muito agradável, digamos assim, pelos seus oficiais e superiores. A alcunha curiosa de 13 imundos foi dada aos membros da unidade enquanto eles viviam nas cabanas de Nissen, que ficava na Inglaterra. Lá eles não tinham o hábito de tomar banho. É isso mesmo. Eles não gostavam muito de tomar banho, não. Eles buscavam economizar água para que conseguissem cozinhar animais que eles caçavam no local. A característica mais marcante desse grupo eram as pinturas de guerra que eram feitas em suas faces, e também os cabelos cortados no estilo moicano. Isso foi inspirado nos nativos americanos. Isso porque Jake McNiss, um dos principais e mais famosos integrantes da unidade, era também membro dos Choctaw, uma das mais importantes tribos nativas dos Estados Unidos. Mas essas não foram as únicas características que Jake passou para o resto do grupo, como veremos a seguir. Quem foi Jake McNiss? Bom, nascido em 24 de maio de 1919 em Maysville, Oklahoma, Jake McNiss cresceu nas duras condições da Grande Depressão. Ele começou a trabalhar para sustentar sua família aos 10 anos de idade. As habilidades de caça e de pesca, essenciais para alimentar os seus parentes, deram a ele uma condição física impressionante que acabou se destacando quando ele retornou aos estudos. No ensino médio, McNiss não apenas se juntou ao time de futebol, mas também encontrou trabalho como bombeiro. Rapidamente ganhou uma reputação de adolescente destemido e determinado a vencer a qualquer custo. Logo após se formar, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Em Oklahoma, McNiss enfrentou problemas legais após espancar um homem até a morte, o que o levou a se alistar para escapar das autoridades. Ele não queria servir na infantaria. Em vez disso, optou por se juntar ao nascente experimento dos paraquedistas dos Estados Unidos. McNiss visualizou essa escolha como uma oportunidade para ser lançado diretamente nas linhas inimigas, onde poderia lutar contra os soldados alemães em combate corpo a corpo, sem a necessidade de seguir estritamente a disciplina militar. Assim, o incorrigível Jake McNiss tornou-se o desafio do 56º Regimento de Infantaria Paraquedista. As unidades de paraquedistas nas Forças Armadas dos Estados Unidos representavam uma aposta arriscada e ambiciosa, pois as autoridades sabiam que muitos soldados não sobreviveriam ao salto. O recrutador deixou isso bem claro para McNiss quando ele se alistou, afirmando que apenas 10 em cada 1.000 candidatos conseguiam superar o rigoroso treinamento físico. Mesmo assim, McNiss destacou-se durante o treinamento, rapidamente se tornando o melhor recruta da sua unidade. No entanto, a sua imprudência era tão notória quanto a sua aptidão física, e ele logo se tornou famoso no acampamento por suas travessuras.
Para evitar que influenciasse negativamente outros recrutas, McNiece foi colocado em uma unidade especial de encrenqueiros, onde 5 aspirantes a paraquedistas compartilhavam uma única tenda. As acomodações eram precárias, com tendas sem piso diretamente sobre a terra lamacenta da Geórgia. Mas, no entanto, McNiece e os seus homens não se importavam com as condições e preferiam economizar água para cozinhar em vez de usá-la para higiene pessoal, ganhando rapidamente o apelido de Dirty Five, ou seja, 5 sujos. McNiece e os 5 sujos continuaram a consolidar a sua reputação de rebeldes, faltando às chamadas, se embriagando, participando frequentemente de brigas de bar, enfim, um caos total. Em uma dessas noites, após incitarem uma grande briga em um bar, 2 policiais militares intervieram. Quando os PMs começaram a espancar um dos amigos de McNiece, ele os atacou, desarmou e disparou as armas para esvaziá-las, deixando os policiais feridos e perplexos. Embora McNiece tenha sido severamente punido e não tenha recebido promoção durante o treinamento, as autoridades reconheciam a sua habilidade e também a necessidade da unidade. E como falei anteriormente, o grupo passaria a ser chamado de First 13 durante o período da Inglaterra, justamente quando eles receberam novos membros. Operação Overlord. A invasão aliada da Normandia, conhecida como Operação Overlord, e iniciada no dia D, em 6 de junho de 1944, foi um momento decisivo na Segunda Guerra Mundial. Esse ataque marcou o início da libertação da Europa Ocidental da ocupação nazista e acelerou a queda do regime de Adolf Hitler. No início dos anos 40, a Alemanha nazista controlava grande parte da Europa, incluindo a França. As forças aliadas, compostas principalmente por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e outras nações, precisavam desesperadamente abrir uma nova frente ocidental para aliviar a pressão sobre a União Soviética no leste e retomar os territórios ocupados. A invasão foi crucial, porque forçou os alemães a redistribuir as suas forças, aliviando a pressão sobre os soviéticos. Também levou à libertação da França e de outros países europeus, permitindo o avanço dos aliados em direção à Alemanha. O sucesso da operação fortaleceu a moral das forças aliadas e solidificou a colaboração entre os países envolvidos. As motivações para a invasão incluíam a pressão soviética por uma segunda frente, a necessidade de encerrar o conflito rapidamente devido aos altos custos humanos e materiais, e a importância de reconquistar territórios ocupados para enfraquecer a máquina de guerra nazista. A Operação Overlord foi uma das operações militares mais complexas da história, envolvendo um planejamento meticuloso e a coordenação de tropas de várias nações. No dia D, mais de 156 mil soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, enfrentando fortificações pesadas e resistência feroz. Bom, antes de seguir em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui e que esteja gostando do nosso conteúdo. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. Papel do grupo na invasão da Normandia. Durante essa histórica invasão da Normandia em junho de 1944, McNiece e seus homens receberam a crucial missão de destruir as pontes abaixo do canal Dove e, em seguida, capturar e manter a ponte principal. Ciente da importância da missão e das possíveis perdas, McNiece solicitou mais 6 paraquedistas, prevendo que perderia pelo menos metade dos seus homens durante o salto. A unidade partiu da Inglaterra às 23 horas do dia 5 de junho de 1944, junto com quase 1.000 outros C-47 carregados, com milhares de paraquedistas. A noite estava clara por cerca de 20 minutos, até que começaram a enfrentar o primeiro ataque antiaéreo. Os minutos seguintes foram caóticos. A aeronave de McNiece foi fortemente atingida e começou a perder altitude, forçando os paraquedistas a saltarem prematuramente,
McNish conseguiu escapar do avião momentos antes dele explodir, mas muitos dos seus amigos não tiveram a mesma sorte, incluindo Willie, cujo paraquedas foi atingido pelo fogo inimigo. A operação de paraquedistas foi marcada por tragédias e metade dos soldados que partiram da Grã-Bretanha não voltaram. No caso dos 13 imundos, McNish perdeu mais da metade dos seus homens durante o salto e também nos momentos que se seguiram. Ainda assim, 3 dos sobreviventes conseguiram se reunir nos campos totalmente devastados pela guerra na Normandia, junto com outros 12 paraquedistas americanos que haviam se separado de suas unidades. Desde o momento em que aterrissaram, eles enfrentaram constantes ataques dos soldados alemães e tiveram que reagir com rapidez para se defender. Os americanos se identificavam pelo som de seus rifles, diferente do fogo alemão, o que lhes permitiu se reagrupar e repelir os inimigos, defendendo as posições. Assim que se levantaram novamente, McNish e seus homens conseguiram alcançar o canal Dove principal, explodir algumas pontes menores e avançar para a ponte principal. O objetivo era capturá-la e mantê-la para uso das tropas americanas. Se não conseguissem segurá-la, eles tinham ordens de destruí-la para evitar que os alemães a utilizassem para reforçar as suas posições. Contra todas as probabilidades, os 13 imundos cavaram trincheiras de um lado da ponte e conseguiram mantê-la, impedindo a travessia alemã. Após 3 dias, sob constante fogo inimigo, as autoridades dos Estados Unidos, presumindo que a unidade de McNish tinha sido aniquilada, enviaram um esquadrão de P-51 Mustangs para destruir a ponte. Os Mustangs bombardearam e destruíram a estrutura, atingindo também posições alemãs e americanas em ambos os lados do canal. McNish e seus homens estavam preparados e sobreviveram ao ataque aéreo, continuando a defender as suas posições. 2 dias depois, os alemães foram significativamente afastados das cabeças de praia. Um grande grupo de soldados inimigos ficou preso em uma área inundada próxima ao local onde McNish e seus homens estavam posicionados. Com mais de 700 soldados inimigos o cercando, McNish reuniu uma equipe de 40 homens. O comandante alemão enviou um mensageiro para pedir a rendição de McNish, mas ele respondeu que nunca se renderia, convidando os alemães a se renderem a eles. Furioso e se sentindo insultado, o oficial alemão ordenou o ataque. McNish instruiu seus homens a não atirarem até que a maioria dos alemães estivesse fora das trincheiras. Com metralhadoras, morteiros e outros equipamentos de defesa, eles aguardaram o momento certo. Quando os alemães estavam no meio do caminho, McNish deu a ordem para abrir fogo. O ataque foi devastador, resultando na morte de quase 700 soldados inimigos. Isso segundo McNish. Operação Market Garden. A missão na Normandia não foi a única importante do grupo. Durante a Operação Market Garden, o pelotão de demolição foi encarregado de defender as 3 pontes sobre o rio Dummel, em Eindhoven, nos Países Baixos. A missão encontrou bastante dificuldade quando o bombardeio alemão na cidade resultou em baixas pesadas, com metade dos membros do pelotão sendo mortos ou feridos. Em meio ao caos, Jake McNish foi promovido a sargento de pelotão, enquanto Jack Wommer assumiu a posição de sargento de seção. Durante o restante da campanha, o pelotão desempenhou um papel vital, protegendo o posto de comando do regimento e instalando arames farpados. Em uma ocasião, os sobreviventes do pelotão de demolições foram reclassificados como um esquadrão de fuzileiros para reforçar uma companhia desfalcada. Após um breve período de licença em Paris, depois da Operação Market Garden, McNish se voluntariou para os desbravadores, acreditando que não precisaria realizar outro salto de combate. Os desbravadores eram paraquedistas enviados à frente da força principal para orientar as suas operações ou auxiliar no reabastecimento. Metade dos 13 imundos originais se juntou a ele,
esperando evitar mais treinamentos intensivos na Inglaterra. No entanto, eles foram surpreendidos ao serem lançados de paraquedas na cidade cercada de Bastogne. Isso durante a Batalha de Bulge. Apesar das expectativas de baixas entre 80% a 90%, os 20 desbravadores perderam apenas um homem. A presença dos desbravadores em Bastogne foi crucial. Utilizando um farol CRN-4, eles conseguiram orientar os lançamentos aéreos subsequentes de suprimentos essenciais, permitindo assim à 101ª Divisão Aerotransportadora resistir ao cerco alemão. A precisão e eficácia dos desbravadores foram fundamentais para a continuidade da resistência aliada em uma das batalhas mais críticas da Segunda Guerra Mundial. O fim da guerra. Jack McNish considerava que qualquer atividade não relacionada diretamente com a sua missão era irrelevante, o que frequentemente o colocava em conflito com as autoridades militares. Mesmo assim, ele concluiu a guerra como o primeiro sargento interino, realizando 4 saltos de combate, um feito raro entre os paraquedistas americanos. Esses saltos incluíram a já citadas invasão da Normandia, a Holanda durante a Operação Market Garden, um salto pioneiro em Bastogne durante a Batalha de Bulge e também como observador na 17ª Divisão Aerotransportada durante a Operação Versity. Jack Agnew, um membro dos 13 Imundos, comentou sobre as atividades do grupo. Ele disse assim: "Não éramos assassinos nem nada, apenas não fizemos tudo o que deveríamos fazer de algumas maneiras e fizemos muito mais do que eles queriam que fizéssemos de outras maneiras. Estávamos sempre em apuros." A declaração de Agnew ilustra bem a natureza rebelde e indisciplinada do grupo, que, apesar das suas constantes desavenças com a hierarquia militar, desempenhou papéis cruciais em várias operações decisivas da Segunda Guerra Mundial. E então, o que você achou do vídeo de hoje? Já conhecia a história dos 13 Imundos? Tem alguma sugestão de tema para que a gente possa abordar aqui nos vídeos do canal? Deixe nos comentários. E com isso chegamos ao final do vídeo. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e também se inscrevendo logo abaixo, beleza? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Um grande abraço e até a próxima!